Olá, meus amigos de casa, meus companheiros, né, de trabalho. Mais uma vez estamos aqui juntos, né, iniciando a transmissão diretamente, né, de nossas casas, em segurança, respeitando aí as orientações, né, de saúde, as orientações a respeito daqueles, né, que estão aí na linha de frente, estão preocupados e nos pediram, nos solicitaram, né, a todos nós que nos cuidemos, que nos possamos nos cuidar, melhor dizendo, mais um pouco, mais uma vez. Então é com profunda gratidão a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais que cuidam do trabalho do nosso amado SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Cafelândia, que nós estamos aqui, né, juntos, pedindo em oração para que nós possamos dar continuidade ao trabalho, né, do Evangelho de Jesus. E na noite de hoje, nós vamos falar de um tema bastante pertinente a respeito de um problema, né? A respeito de algumas considerações que o nosso planeta ele está passando nesse momento, né? Todos nós sabemos das dificuldades ao qual nós estamos enfrentando, né? A questão da pandemia, enfim. Então nós temos aí as dificuldades enfrentadas no momento e não raro, né? Não raro, nós nos perguntamos o que nós devemos fazer, qual é uma forma adequada, uma forma boa que nós temos para ajudar, né? O que nós podemos fazer para ajudar aqueles que precisam, que estão aí na linha de frente, que estão com dificuldades. Nós muitas vezes nos deixamos levar, né, pelo medo, pela ansiedade, pela angústia, pelo temor, né? E não raro isso tem nos deixado muito aflitos, né? Angustiados, sem saber qual o caminho correto a tomar. E quantas vezes, meus amigos, nesses tempos difíceis, como eu disse, ao qual nós estamos passando, quantas vezes nós nos perguntamos de que forma e como nós podemos ajudar, né? Nós achamos que por nós não estarmos, por exemplo, na linha de frente na pandemia, ou porque nós não estamos desenvolvendo grandes feitos, grandes projetos, que isso nos torna incapacitados de ajudar. E isso é uma completa enganação, né? Nós temos, sim, muitas formas, muitos jeitos, né, de ajudar, né? Nós temos aí muitas formas de estar caminhando mais uma vez, né? Ajudando no que for necessário, no que for preciso. Nós temos sempre que ter cuidado, né, da forma com que nós falamos, com que nós agimos, com que nós pensamos. E como eu disse, né, muitas vezes parece que essa ajuda, ela se torna difícil. Nós nos sentimos tristes, né, desesperançosos, nós ligamos os noticiários e Jesus amado, né? Só Deus sabe o que se passa em nosso coração, o que se passa em nossa cabeça, né? O que se passa dentro do nosso lar íntimo, né? E do nosso lar também no sentido da nossa casa. Só Ele mesmo sabe, né? Das considerações que nós temos. E nós, como eu disse anteriormente, não sabemos, muitas vezes, não nos deixamos levar, melhor dizendo, por essas falácias, né? As falácias no sentido de que nós nos deixamos muitas vezes nos levar pela crítica, pela briga, né? Pelo medo, pelo temor, pela falta de fé, pela falta de esperança, e isso com certeza faz muito mal para a gente, né? Nós temos que tomar, sobretudo, muito cuidado agora nessa fase que nós estamos passando, para sabermos
o que nós podemos fazer para nos ajudarmos. Eu confesso a vocês que há um tempo eu estou afastada das redes sociais, né, do Facebook, por exemplo, e aí eu entrei hoje, tive que entrar por conta da nossa preleção aqui online junto ao SEAC. Então eu sou vinculada à página do SEAC, mas eu não tenho mais meu Facebook pessoal. Por conta de demanda profissional, enfim, eu acabei me afastando nesse sentido. E aí, hoje quando eu entrei, eu dei uma passadela, né, nas publicações, enfim, e realmente, meus amigos, a situação não está fácil, né? Nós vemos aí nas redes sociais, nos jornais, muitos aflitos, né? Nós estamos muitas vezes com os corações amargurados, temerosos, ansiosos, e é uma situação que não está, no momento, sendo fácil para ninguém, nem para mim, nem para você que está me assistindo nesse momento. No entanto, nós ainda assim temos que ter a condição necessária para entregar as dificuldades a Deus e, quando necessário, pedir ajuda, né? Sobretudo agora, nessa fase qual nós estamos passando, pedir ajuda absolutamente não é uma vergonha. Ligar para um amigo, né? Pedir assistência, seja ela alimentícia, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela psicológica, né? Ligar para alguém. Nós temos casas, né? Casas espíritas que fazem um atendimento fraterno bem bacana. Ainda ontem eu estive em uma preleção em Pederneiras e os meninos lá de Pederneiras da Casa Amigos do Bem, eles fazem esse atendimento fraterno via WhatsApp. Então, eles atendem, eu posso disponibilizar depois, eu posso falar com a Jaciara, que é a nossa responsável junto ao departamento de comunicação aqui do SEAC, eu posso pedir para ela fazer um link, enfim, deixar o atendimento fraterno que nós temos aqui de amigos que são trabalhadores também aqui conosco na casa, né? Para que a gente possa, no momento de aflição, no momento de angústia, no momento de desespero, entrar em contato com alguém que possa naquele momento nos ajudar, com alguém que possa naquele momento nos intuir. Nós temos muitos amigos desencarnados e encarnados que têm a completa condição de nos ajudar. No entanto, nós temos que fazer esse caminho de buscar ajuda, né? Nós vamos falar de como ajudar, mas nós também temos que ter esse bom senso de que nós muitas vezes precisamos ser ajudados. Às vezes nós alimentamos os outros com um banquete, não no sentido alimentício só, mas um banquete. Às vezes nós cuidamos da saúde das pessoas, cuidamos da saúde física, da saúde mental, cuidamos da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, enfim. E aí nós estamos anêmicos. Estamos anêmicos de saúde física, anêmicos de saúde mental, anêmicos de saúde espiritual, anêmicos de empatia, anêmicos de afeto, enfim. Estamos adoecidos e machucados. Então, primeiramente, nós temos que ter essa boa vontade, esse bom senso de fazer este caminho em busca de procurar também ajuda quando se faz necessário. Isso é fundamental. Isso é muito importante, né? Sobretudo agora, como eu disse, nesse processo ao qual nós estamos passando. Lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o embasamento que de lá eu retirei para fazer a preleção da noite, Kardec nos traz a respeito da caridade sem ostentação. Kardec fala a respeito daquela fala de Jesus que o que a tua mão direita oferece, a esquerda não precisa saber. E ele afirma que fazer o bem sem ostentação é de uma grande superioridade moral. Então, em tempos que tudo é comentado, tudo é postado, né? Tudo parece que não nós temos essa necessidade, né, de comentar, de falar. Isso é importante? Claro que isso é importante. Nós estamos em um funcionamento em pleno século XXI de uma mídia
ostensiva, né? Nós estamos em pleno trabalho assim com mídias sociais, isso é importante. No entanto, nós temos também que nos voltarmos para dentro, para a verdadeira caridade para conosco e a verdadeira caridade para com o nosso semelhante. E Kardec traz para a gente neste capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, de que nós temos que ter este cuidado de fazer essa caridade sem ostentar. Então nós podemos, e melhor dizendo, nós devemos, por exemplo, fazer uma prece que seja, né? Alimentar alguém ali que precisa de um alimento físico naquele momento, alimentar alguém com uma palavra espiritual. E aqui nós não estamos falando apenas de doutrina espírita, nós falamos de Deus, de Jesus. Independente da vertente religiosa, nós temos condições de alimentar o nosso irmão que está com fome espiritual. Mas nós não precisamos postar, comentar, e menos ainda, né? Um dia, por exemplo, jogar na cara, como nós dizemos por aí. Ah, você lembra daquilo que naquela vez eu fiz isso para você? Se nós, meu marido ele fala muito isso, se nós fazemos já pensando do retorno que nós vamos ter, então o equívoco está em nós e não no outro, que pode ser que não nos agradeça. Fiz de tudo para aquela criatura. Olha o que eu estou levando dela. O erro é seu que esperou alguma coisa da criatura. Deus nos faz, Deus nos dá completamente tudo que nós precisamos e ele não espera. Aliás, ele até espera muitas coisas de nós. E às vezes nós falhamos com Deus, que é o nosso Pai. Quiçá um marido, um filho, um cônjuge, um colega de trabalho, mãe, pai, enfim, sogra, sogro. Nós somos falíveis, nós somos seres humanos, meus irmãos, encarnados, nós estamos, sim, em direito, vamos dizer assim, de errar. E não apontar o erro alheio. Né? Nós temos que ter essa boa vontade. Eu gosto muito de um exemplo, de um textinho da Madre Teresa, quando ela diz assim, que eu não vou me recordar, enfim, do texto em si, das palavras, enfim, das frases, mas no contexto como um todo vale bastante a pena. Ela fala alguma coisa que chega uma pessoa, enfim, e diz que, mas madre, a senhora lembra? Eu fiz tal coisa e olha o que eu tive. Né? Olha a ingratidão. Então, eu emprestei naquele momento dinheiro para essa pessoa. E olha o que ela está fazendo hoje, está esbanjando dinheiro de uma forma inadequada e nem me pagou. E ela ouve. Olha o que eu fiz pelo meu filho. Dediquei tantos anos da minha vida. Abdiquei de emprego, abdiquei de tantas coisas, de festas, de roupa, para dar tudo do bom e do melhor para esse menino. E olha a ingratidão que esse menino hoje, aos 17 anos, tem para comigo. E manteve-se em silêncio, manteve-se calado. Olha tudo que eu fiz naquele emprego. Dediquei anos da minha vida, reuniões, fiz de tudo que eu podia. E hoje estou aí, à mercê. Fui rebaixada de cargo, enfim. E aí ela ainda continuava em silêncio. Aquela amizade que eu recolhia minha casa, era minha amiga sincera, tanto me ajudava, tanto éramos amigas e olha o que viramos hoje. E aí desce a lenha lamuriano, como nós fazemos, né? É um exemplo, é outro, é uma coisa, é outra, mas nós fazemos isso é muito natural. E aí ao final ela diz: continue servindo mesmo assim. Porque no final das contas, nunca vai ser entre você e a pessoa. Vai ser sempre entre você e Deus. Então, se a amiga lá foi uma mal amiga, né? Tornou-se até uma inimiga, deixa. Você não vai prestar conta para ela. Você vai prestar conta da sua conduta para Deus. E ela também.
Se você se dedicou anos a fio àquela empresa, né? E hoje não está mais exercendo o cargo, talvez que você tinha, está se sentindo humilhado, é como diz, né? Lá nas palavras, os humilhados serão exaltados. Exatamente, porque no final das contas não é entre meu chefe e eu, não é entre a minha família e eu, não é entre a minha amiga e eu, é entre eu e Deus, Deus e eu. Então, quando nós temos essa percepção que a Madre Teresa traz para a gente, nos tira um container das costas. Porque nós passamos a acreditar e a confiar de que, mesmo que aquela situação ali naquele momento pareça desconfortável, no final das contas, nós vamos prestar conta para Deus. Então, se eu recebi uma ofensa e eu revidei, né? Os espíritos amigos nos dizem, a partir do momento que eu recebo a ofensa e eu revido, passa a ser um problema não só de quem me ofendeu, passa a ser também um problema meu. Agora, se eu recebo a ofensa, como Jesus nos ensinou, recebe numa face e entrega a outra. Se eu recebo a ofensa e eu me calo, não no sentido de que ela é uma boba, ela é uma coitadinha. Não, mas se eu entendo, se eu tenho o evangelho em mim, se eu faço prece, se eu estou segura de que a minha conexão é com Deus e aquela criatura, naquele momento, foi infeliz de falar aquilo para mim e eu não revido, o problema não é meu, é dela. Então isso, meus amigos, é como eu disse, tira um container das costas. Tira um peso das nossas costas e do nosso coração. E aí é, então, uma forma, uma das milhões que nós temos de nos ajudar. E ajudar em tempo de pandemia. Como assim? Eu posso falar sobre isso com outras pessoas. Como eu disse anteriormente, independe da vertente religiosa. Mas aqui, falando de doutrina espírita, nós temos nela o carinho, né? A mansidão, o entendimento, melhor dizendo, sobre as mazelas e as angústias da vida. Mas todas as vertentes que trabalham junto ao Senhor Deus e a Jesus, todas elas vão ensinar, com certeza, o amor a si, o amor ao próximo e o amar a Deus sobre todas as coisas. Então, isso é o que importa neste momento. É este amar a Deus, é amar ao próximo, é não alimentar uma coisa negativa, mais do que já está. Eu gosto de uma palestrante que chama Maíse Braga, ela é da Comunhão Espírita de Brasília, e ela conta que ela não tem telefone, celular, ela não tem WhatsApp, ela não tem rede social, parari, parará. E ela tem um telefone fixo na casa dela. E ela fala assim, nas palestras dela, que tem certas pessoas que quando ligam para ela para falar, mas e essa pandemia, e não sei o quê, e falar coisas ruins, ela diz assim, menina, o carteiro está no prédio e eu preciso descer lá. Ela nem ouve. Ela já se dá o luxo de não se alimentar mais desse tipo de conversa que não vai acrescentar em absolutamente nada na vida dela. Então nós temos que aprender como aquela grande irmã, para quem não conhece, digita aí no Google Maíse Braga, ela tem palestras maravilhosas que acalentam o nosso coração à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Ela ensina muito, né? Quando ela fala nesse sentido, ela já tem essa autoridade moral para não se alimentar dessas coisas que faz mal a ela. E nós temos que aprender a ter esse deleite, meus amigos. Aquela criatura liga só para falar coisa ruim para você, dê seu deleite de falar que o quarteiro chegou na porta da sua casa. Mas você está incentivando a mentira? Não é isso, mas nós temos também que ter a nossa saúde mental, a nossa saúde psicológica, a nossa saúde vibracional, né? Se é que isso existe, nós temos que procurar manter a nossa elevação. Ou então não quer fazer isso, quer ser mais evoluído ainda no sentido de tenta mudar o assunto, né?
Olha, você viu tal coisa? Você viu tal receita? Você ficou sabendo de uma coisa positiva, sabe? É uma pessoa que você gosta muito? Lembra, tenta relembrar de alguma coisa legal que vocês passaram junto. Muda o teor da vibração. Pensamento é matéria. Lá nas obras de André Luiz, ele fala sobre isso. Se nós tivéssemos capacidade de entender a importância disso, daquilo que nós pensamos, como isso influencia, isso não é misticismo. Isso está na doutrina espírita, a respeito das influências e das vibrações. É necessário, sobretudo em tempos difíceis ao qual estamos passando, entender a caridade material e a caridade moral. Então, nós temos que entender a caridade material, que se faz muito necessário nesse momento. Nós temos, sim, muitas pessoas passando necessidade, sim, neste momento. Passando fome, sim, neste momento. Então, passou da hora da gente alimentar, da gente compartilhar o nosso pão. E nós temos aí várias casas religiosas, não digo nem casas espíritas, casas religiosas, que fazem um trabalho fantástico de ajudar a alimentar a quem tem fome. Então, passou da hora, né? E isso eu vejo de um lado muito positivo na humanidade agora ao qual nós estamos. Nós temos essa facilidade em doar o pão, né? Em repartir o que está na minha mesa. Nós temos. Mas aqui a irmã Rosália, no mesmo capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela também diz pra gente a respeito da caridade moral. Ela diz que é difícil nós suportarmos os outros. Olha que palavra forte. Suportar. Então ela diz que nós temos que aprender, adquirir, a ter essa necessidade, essa capacidade, melhor dizendo, de suportar o outro. Mas como eu faço isso, Jamília? Porque você não convive com a minha família. Por isso que você está falando isso. Realmente, meu amigo, eu não convivo com a sua família. E assim como você tem dificuldades, eu tenho, né? Todos os que estão assistindo aqui, todos nós temos as nossas dificuldades. Uns são mais, outros são menos. Mas aqui no Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, ela traz embasamento, ela traz literatura para nos ajudar a passar por isso. E a irmã Rosália fala que nós temos essa dificuldade na caridade moral de suportar aos outros, e ela fala, ela dá a resposta para a forma que nós temos que fazer para agir em relação a isso. E olha isso, é fazer-se de surdo quando se faz necessário. É fazer-se de mudo quando faz necessário. É não caçoar. É não rir de soslaio. Sabe aquela coisa assim? Eu sabia que ia dar nisso. Levanta até a sobrancelha. Nós temos o eu falo por mim, que eu também. Não fiquem achando que é só vocês, não. Eu também. Nós que estamos aqui, nós somos fadados muitas vezes a isso. Eu sabia que ia dar errado, levanta até a sobrancelha para falar que ia dar errado. E quando fala assim, eu avisei, não avisei? Agora vamos, né, resolver essa encrenca que você se meteu. Pra quê nós vamos agir assim? Vai voltar atrás? Embora eu descasquei a mamona, como diria minha avó, a respeito do assunto, e a criatura fez e deu exatamente o que eu sabia que ia acontecer. Vai voltar atrás? Eu olhar para ela de soslaio, eu mexer nos dedos, eu me fazer de arrogante ou de prepotente que eu estou certo? Não vai adiantar. Às vezes ali naquele momento aquela criatura ela só precisa do seu olhar fraterno, paterno, materno e amoroso. Nós cometemos erro atrás de erro e Deus não olha de soslaio para a gente. Deus não fica torcendo para que dê errado uma coisa que ele tem certeza absoluta que nós vamos fazer e vai dar errado. E nós fazemos. E o que acontece lá no filho pródigo?
né? Na parábola que Jesus nos conta. Então o menino vai lá, pega a sua herança, torra em tudo que ele acha que é legal. Torra em comida, em mulher, em bebida, torra seu dinheiro. E volta para casa manso, temeroso, arrependido. Sabe quando você faz aquela coisa que você fala, não acredito que eu fiz isso? E ele volta para casa, humilhado e pensando, meu pai vai me matar. E o que Jesus traz na parábola para gente? Que o pai, além de não matá-lo, ajoelha junto ao seu filho. Quando este o cai para pedir perdão para o pai o levanta, o acaricia e o recolhe para dentro da casa. Este é o papai que a doutrina espírita nos ensinou. Que embora qualquer coisa que nós tenhamos feito, Deus, enquanto nosso papai, vai levantar a gente que está prostrado de joelho pedindo perdão e vai nos ajudar. Mas nós temos também que fazer por onde. Neste momento, sobretudo agora, tão difícil como eu disse que nós estamos passando, Deus espera da gente também que nós ajudemos uns aos outros. Se as autoridades de saúde, se as autoridades, enfim, estão pedindo para que nós nos cuidemos, né, usamos máscara, se necessário, claro que nós temos que trabalhar, pelo amor de Deus, isso não vem ao caso agora. Mas se, dentro do possível ali, se cuidar, evitar aglomeração, enfim. Nós temos condições de fazer a nossa parte. Sabe aquela coisa que quando a gente vai sair quando é adolescente para ir na balada, a mãe fala: leva um casaco que vai fazer frio. Leva um guarda-chuva dentro da bolsa. Leva. Se cuida. Faz por onde. Se ajuda para ajudar neste momento a Deus e as falanges de Jesus que estão precisando de ajuda. Estão precisando também da nossa intervenção. Então eu tô com um mantimento a mais na minha casa, eu sou um pouco mais abastada financeiramente, compartilha. Pergunta lá na igreja pro padre, pergunta na casa espírita, pro departamento de promoção social, chama pelo Facebook aqui que nós temos, como eu disse, a Jaciara, departamento de comunicação, ela vai atrás, vai em outras vertentes religiosas, pergunta pro pastor, na Pio 12, tá precisando de ajuda? Eu tenho 3 pacotes de arroz, eu posso dar um, porque tem uma criatura que pode ser que nesse momento não tenha. Então nós temos forma de ajudar. Mas eu não tenho, Jamile, malemar tá dando para eu comer. Tem outras formas de fazer a caridade. É como diz a irmã Rosália aqui. Fazer uma prece, elevar o pensamento a Jesus, não revidar a ofensa, não lamuriar. Ai, tá horrível. Só comigo que acontece isso. Ai, a pandemia que não acaba. Ai, a vacina. Ai, não adianta. Se adiantasse, nós faríamos uma corrente para acabar. Não vai adiantar. Então eleva o teu pensamento a Deus. E quando eu digo isso, não é só para você, é para mim também. Viu que está assistindo muita TV e lhe fez mal? Diminui um pouco. Assiste uma série, assiste um canal educativo, um canal instrutivo, um vídeo no YouTube, enfim, um filme, uma novela, conversa com o teu vizinho por WhatsApp, não pode ir lá, conversa, faz uma ligação, uma chamada de vídeo, conversa com a criatura que está morando com você, que nós passamos aí tanto tempo, às vezes só tchau, tchau, oi, tchau, tchau, oi. Nós estamos tendo uma oportunidade, embora difícil, meus irmãos, eu não vou entrar nesse mérito. Está difícil, eu sei. Mas ali você está tendo a oportunidade, talvez, de conviver mais tempo com aquela criatura. A pandemia vai passar. Vai passar. Não sabemos quando, mas vai passar. E a vida vai voltar ao normal. Normal no sentido da correria, enfim. É claro que na normalidade em si, nós estamos machucados, nós tivemos muitos irmãos desencarnados. Nós estamos passando, como eu disse, um processo de bastante sofrimento. Então nós temos que ter esse olhar de empatia para o nosso irmão.
Mas vai chegar um tempo que nós vamos voltar à correria, que nós não vamos mais nos ver, né, em casa, em home office como nós estamos agora. E nós não vamos mais ter tempo, né, de talvez ali preparar uma comida simples que seja mais um alimento, ou de sentar 10 minutos para elevar o pensamento a Deus e fazer uma prece. Então nós podemos e devemos fazer a nossa parte. É aplicar a caridade segundo a doutrina espírita. O que é a caridade para o espiritismo? É a benevolência, a indulgência e o perdão. A benevolência é ser bom a todo tempo. E ser bom não é ser bobo, porque há situações que é necessário postura. Jesus, você não vai encontrar passagens no evangelho dele gritando, né, dele vociferando, dele nervoso, alguma coisa nesse sentido de violento. Mas nós vamos encontrar muitas vezes, às vezes, a figura de um Jesus enérgico, firme, porque às vezes faz necessário. Mas nunca ele deixou de ser bom. Então eu posso descascar um pepino, se a pessoa ali, né, estiver sob a minha tutela, por exemplo, eu posso descascar um pepino com ela, mas ainda assim ser amoroso. Não falando palavras chulas, não denegrindo, não baixando o tom vibracional com palavrões, enfim. Mas ali eu posso fazer, naquele momento, um comentário, enfim, que eu acho adequado para a evolução dela, com postura, com firmeza. É a benevolência, é ser bom. A indulgência é o olhar com doces olhos. Meu Jesus Cristo, como a gente precisa disso agora? Nós não estamos num barco à deriva. Nós estamos juntos no mesmo barco. Então nós temos que ter sim um olhar fraterno, porque hoje aquilo não é comigo, mas amanhã pode ser. Então, Senhor, me ajude a ter esse bons olhos, esse doce olhar para com a aflição daquele meu irmão neste momento. E não olhar de soslaio, dando risada, vendo que às vezes a criatura está ali caindo e eu, sabia que ia dar nisso. Não. Jesus nos ensinou a ter a benevolência para com os outros. E o perdão. O perdão é a humildade. Né? O perdão é nós não nos considerarmos melhores do que ninguém. O perdão é a gente ter a condição de entender que todos nós, mais dia ou menos dia, vamos errar. E a oração é um momento de intimidade com Deus. A oração é uma conversa de criatura com o Criador. A oração é um instante de desabafo. A oração é a música suave que inunda a nossa alma, é o refrigério que suaviza a nossa dor. A oração é o recurso mais urgente na hora da indecisão. É o remédio eficaz para as doenças da alma. A oração é um direito, é um dever. A oração é pedir e agradecer. Tenha certeza que, se você substituísse aquele palavrão pesado pela oração, substituísse aquela revolta pela oração, substituísse aquele desequilíbrio pela oração, muitas coisas poderiam ser diferentes na nossa vida. A oração deverá ser um hábito tão natural quanto a alimentação. Vamos começar agora, caso ainda não tenha experimentado. Então eu convido a todos a fazer, né, da oração este companheiro, esta companheira, melhor dizendo, em nossas vidas. Né? Eu convido a todos, neste momento, para quem está aí, da sua casa, do seu trabalho, às vezes do carro, enfim. Mas quem tiver a possibilidade, pega um copo de água. A água, ela é uma matéria muito fácil de ser magnetizada, ela é fluida, ela é líquida. Por isso que nós usamos a água lá na casa espírita, após o momento do evangelho, da preleção, nós geralmente tomamos água e vamos embora. Por quê? Porque os amigos espirituais visitam a nossa casa. Não só a casa espírita, mas a nossa casa também. Então, neste momento agora que nós estamos orando, vai lá, pega um copo de água e nós vamos fazer juntos. Aqui, como disse
o nosso amigo, o espírito José de Moraes, por Agnaldo Paviano, lá no Jesus no Teu Dia a Dia. Ele que disse que a oração é essa arma que nós temos, né, para nos ajudar a ajudar o outro. Não só em tempos de pandemia, mas em tempos de encarnado, em tempos do qual nós estaremos aqui no planeta Terra. E assim, nós podemos, se nós não temos ainda esse hábito conosco, podemos passar a ter. Então eu convido a todos, neste momento, a fechar os olhos e a pensar, elevar o pensamento a Jesus, a Deus, que é o Senhor da vida. Rogamos neste momento, Pai, para que o Senhor possa visitar cada lar, cada coração, cada pensamento que está conosco aqui neste momento. Senhor, que as suas falanges, que os seus colaboradores, que os anjos guardiães que todos nós temos possam estar reunidos, Pai, para ajudarmos a passar por essas dificuldades a qual nós estamos enfrentando. A pandemia, as doenças, as mazelas do corpo físico, moral e espiritual. Senhor, que esses bons amigos espirituais que estão nos visitando neste momento possam depositar sobre esta água todos os fluidos benéficos, o remédio necessário para nos ajudar a aliviar as nossas dores, as nossas angústias e as nossas ansiedades. Recorremos, Senhor, sim, aos médicos terrenos, eles são fundamentais. Assim como foi, enquanto encarnado aqui, Dr. Bezerra de Menezes, um grande médico que trabalhou aqui junto da gente. Mas recorremos também, Senhor, aos médicos espirituais, que possam visitar neste momento um ente querido, os hospitais, os pronto-socorro, enfim, que possam visitar e ajudar aqueles que estão na linha de frente, trabalhando com as bênçãos de Deus e de Jesus Cristo. Que esta água possa, Senhor, aliviar aquilo que neste momento está me fazendo mal. E que o meu anjo guardião possa, a partir de agora, me ajudar a ter força, serenidade e, sobretudo, bom ânimo e boa vontade para que eu seja uma pessoa melhor, mais empática, mais amorosa, mais atenciosa para comigo e com o meu próximo. E que a oração possa, Senhor, fazer parte agora da minha vida, hoje e sempre, graças a Deus. Que Jesus abençoe a todos vocês, que vocês possam continuar sempre, sempre, sempre apegados ao Evangelho de Jesus, em todos os dias, em todos os momentos das nossas vidas. Um beijo, fiquem com Deus.